O que acontece quando uma escapadela tranquila se torna o cenário de um mistério que desafia toda a lógica? O que começou como um retiro idílico para uma lenda da música, logo tomou um rumo inesperado, capturando a atenção de jornalistas experientes, entre eles David Murray. O que aconteceu a bordo do iate de Jon Bon Jovi não estava em nenhum itinerário, e o que eles encontraram deixou mais perguntas do que respostas. A chegada silenciosa. Era uma manhã tranquila na costa do Adriático, quando uma das vozes mais reconhecíveis do mundo chegou ao histórico porto de Kavtat, ao sul de Dubrovnik. O ícone musical Jon Bon Jovi, acompanhado de sua esposa Doroteia e de seu filho mais novo, Romeu, desceu de uma elegante embarcação auxiliar preta em direção ao cais particular. Ali os esperava o Rarity, um luxuoso iate de 55 metros. Isto não era apenas um barco, era uma fuga flutuante ancorada entre a beleza do velho mundo e a opulência moderna. Jon, vestido informalmente com uma camiseta preta e bermudas caqui, parecia mais um pai relaxado do que uma estrela do rock. No entanto, sua presença era inconfundível. Os moradores locais pararam. Algumas câmeras de smartphone se inclinaram em sua direção. Mas não houve grandes gestos. Jon e sua família se moveram com rapidez e discrição, guiados pela tripulação. A embarcação auxiliar se afastou, e assim a cidade voltou ao seu ritmo atemporal de vielas de pedra, brisa do mar e agitação dos cafés. O Rarity, o iate que eles embarcaram, está longe de ser comum. Construído pela Rossetti Super Yachts, na Itália, a embarcação possui 5 convéses expansivos, múltiplos salões e acomodação para até 12 convidados. Com uma tripulação em tempo integral e um preço de aluguel que, segundo rumores, supera os $280.000 por semana, é o tipo de barco destinado à realeza, seja de sangue ou das paradas de sucesso. Para Jon e Doroteia, o iate significava privacidade. O sol mediterrâneo rebatia nas reluzentes grades de metal enquanto o casal subia a bordo. Segundo fontes próximas à tripulação, a viagem havia sido planejada com meses de antecedência. Jon havia mantido os detalhes fora da imprensa. Depois de uma turnê mundial e meses na estrada, dizia-se que ele não queria nada mais do que se desconectar, recarregar as energias e passar um tempo ininterrupto com sua família. Sem shows, sem câmeras, sem entrevistas. E, no entanto, mesmo sem cobertura oficial da imprensa, a notícia começou a circular. Um punhado de veículos de comunicação locais na Croácia noticiou o avistamento em questão de horas. A reação local foi em grande parte respeitosa, embora um pouco maravilhada. Um jornalista local descreveu a visita como surpreendentemente discreta, observando que o cantor recusou tratamento especial ou escolta policial. Do iate, as vistas eram cinematográficas. O Adriático se estendia amplo e azul abaixo deles, pontilhado de ilhas desabitadas e barcos de pesca flutuando como brinquedos à distância. Disse que golfinhos foram avistados pouco antes de o iate deixar o porto de Kavtat. Aquele primeiro dia foi tranquilo. O iate permaneceu ancorado perto da costa, a algumas centenas de metros da praia. Segundo os relatos, a família ficou a bordo, desfrutando de um café da manhã tardio e demorando para se instalar. O Rarity estava equipado para o luxo. Piscinas de imersão, uma academia completa e até um pequeno cinema, mas não havia pressa. Pela primeira vez, o tempo estava a seu favor. Jon havia visitado a Croácia antes, brevemente, durante uma turnê europeia no final da década de 2000, mas esta viagem parecia diferente. Desta vez era apenas um pai, um marido, um homem deixando o mar fazer o que ele sabe fazer de melhor: dissipar o barulho. O que ninguém a bordo sabia era que o momento mais inesperado da viagem ainda estava por acontecer. Escondido por trás de toda a calma cuidadosamente orquestrada, havia algo muito mais estranho do que qualquer um imaginava. Navegando com estilo rumo ao inexplicável.
A manhã seguinte trouxe consigo um verão croata perfeito. O Adriático estava calmo, e o Rarity já havia se reposicionado ligeiramente durante a noite. Ancorado em frente à costa, perto da verde e arborizada ilha de Lokrum, o iate oferecia uma vista panorâmica do horizonte medieval de Dubrovnik. Para John Bon Jovi e sua família, era o tipo de manhã que só exigia café forte, sol quente e ar marinho. John apareceu cedo no convés superior, muito antes de a maioria da tripulação ser visível. Sem camisa, café na mão, caminhou até a amurada e contemplou os icônicos telhados vermelhos da cidade velha. O único som era o suave chapinhar da água contra o casco e o zumbido rítmico do gerador. Segundo uma das comissárias de bordo, ele não pediu muito. Apenas paz, alguma sombra e música suavemente reproduzida pelo sistema de som surround do convés. Uma mistura de soul e blues. Nada do que ele mesmo escreveu. Doroteia se juntou a ele pouco depois, usando óculos de sol e uma túnica de linho branca. Sentaram-se lado a lado, falando pouco, simplesmente aproveitando o momento. Lá embaixo, na plataforma de natação, Romeu já estava ocupado. A tripulação havia descido um par de pranchas de stand-up paddle e um Sea-Doo Sea Scooter, um daqueles patinetes submarinos de alta qualidade, projetados para deslizar pela água logo abaixo da superfície. Para um adolescente, era o playground perfeito. Sem paparazzi, sem fãs, sem barulho da cidade, apenas o azul infinito e a liberdade de desaparecer sob ele. Ao longo do dia, o iate ganhou vida lentamente. Um almoço leve foi servido à sombra do toldo do convés superior. A imagem era de perfeita serenidade, mas a tranquilidade estava prestes a ser interrompida por algo que ninguém, nem mesmo um astro do rock acostumado ao extraordinário, poderia ter antecipado. A sombra de um segredo. Enquanto o Rarity navegava pelas águas turquesas do Adriático, o chefe, um mestre na simplicidade sofisticada, preparava o jantar. Os ingredientes, a maioria de origem local e selecionados antes da partida de Dubrovnik, incluíam um requintado queijo artesanal de uma fazenda familiar na região de Konavle. Para os Bon Jovi, a comida era importante, mas a simplicidade era a chave. Nada de menus degustação extravagantes ou pratos complexos, apenas sabores autênticos e bem preparados. Pela tarde, o iate se reposicionou novamente, rumo ao noroeste pela costa dálmata. No início da tarde, o Rarity navegava a uns estáveis 12 nós, deixando para trás as ilhas Elafite. A brisa do mar ficou mais forte, e John se mudou para o convés da proa para se deitar e ler. Não era ficção o que ele lia, segundo um membro da tripulação, mas um livro sobre arquitetura moderna, uma paixão secreta do roqueiro. Doroteia, por sua vez, fez uma breve sessão de yoga no convés superior com um dos especialistas em bem-estar a bordo. O iate dispunha de uma pequena sala de spa, mas em dias como este, o convés aberto era melhor. Uma brisa suave, o aroma de sal e um horizonte panorâmico criavam uma serenidade que o dinheiro por si só não podia comprar. Em um dado momento da tarde, o iate diminuiu a velocidade ao aparecerem golfinhos pelo lado de bombordo. Romeu foi, segundo os relatos, o primeiro a avistá-los, e em questão de segundos, todos estavam debruçados na amurada, observando a manada romper a superfície. O capitão reduziu a velocidade, permitindo que o iate deslizasse para não incomodar os animais. Ninguém pegou seus telefones. Foi apenas um momento compartilhado em silêncio. À medida que o sol começava a descer, projetando uma suave luz âmbar sobre o convés superior, os planos para o jantar foram feitos. A família optou por não atracar naquela noite. Em vez disso, jantariam a bordo, ancorados em frente à pequena ilha de Chipán. O chefe preparou robalo grelhado com batatas ao alecrim e limão, harmonizado com um vinho branco local da península de Pelješac. A mesa foi posta com uma elegância discreta
e a refeição se prolongou até o crepúsculo. O que se destacava do dia não era a extravagância, mas a ausência dela. Apesar de todo o luxo que o Rarity oferecia, a família o utilizava como um refúgio, não como um palco. Sem música alta, sem festas, sem selfies, apenas o mar, algum silêncio e tempo juntos. Invisível para o mundo, mas de alguma forma mais real do que qualquer palco de show. Mas mesmo enquanto a família se instalava em seu ritmo tranquilo, o iate em si guardava segredos mais profundos do que qualquer um a bordo poderia ter imaginado. Um zumbido no silêncio. Para o terceiro dia no mar, o ritmo a bordo do Rarity havia se tornado instintivo. As manhãs começavam devagar. O iate se reposicionava enquanto a família ainda tomava café da manhã. A tripulação lidava com as transições com uma facilidade praticada, traçando rumos, verificando correntes e enviando breves atualizações para o tablet do capitão. Tudo indicava outro dia sereno deslizando pelo Adriático. Mas algo por baixo dessa rotina impecável havia começado a mudar. Jon Bon Jovi, como de costume, foi o primeiro dos convidados a se levantar. Às 7h, ele já caminhava descalço pelo convés de teca, cumprimentando os membros da tripulação pelo nome. Seu comportamento era relaxado, mas segundo um tripulante que mais tarde falou sob condição de anonimato, houve um momento naquela manhã, sutil, mas inconfundível. Jon parou perto da escada de bombordo, virou-se para olhar uma das escotilhas de armazenamento logo à frente da casa de máquinas e semicerrou os olhos. Não disse nada, mas a pausa foi longa o suficiente para chamar a atenção. Só mais tarde, a tripulação começou a cochichar entre si. A princípio era fácil ignorar. Um ruído metálico ouvido à noite, algo se movendo sob o convés. Iates são cheios de compartimentos e peças móveis, como sistemas hidráulicos, embarcações auxiliares e estabilizadores. Ninguém entra em pânico quando algo range, mas isso era diferente. Um dos engenheiros, segundo os relatos, notou um painel de manutenção ligeiramente aberto perto do anteparo inferior da popa. Não deveria estar aberto. Dentro, os cabos estavam intactos, mas atrás deles, mal visível, havia algo incomum. O que eles encontraram no iate de Jon Bon Jovi vai te deixar sem palavras. Era um painel de madeira que não combinava com o resto dos acessórios do iate. Parecia mais antigo, rústico, como se tivesse sido colocado ali depois que o iate havia sido terminado. O engenheiro tirou uma foto com o telefone com a intenção de relatar durante as verificações de rotina, mas nunca teve a oportunidade. Ao meio-dia, a disciplina da tripulação havia mudado. Os relatos indicam que as ordens eram seguidas com um pouco mais de intensidade. Os rádios zumbiam com mais frequência e a tripulação começou a evitar discretamente aquela seção do corredor, a menos que fosse absolutamente necessário. A família não notou nada disso. Jon estava no convés da proa com Romeu, jogando uma bola de futebol de espuma. Doroteia lia sob um toldo sombreado com um copo de limonada na mão. Do lado de fora, era outra cena perfeita de cartão postal. Dentro do iate, no entanto, algo estava se formando. A contramestre do barco verificou o manifesto das melhorias estruturais realizadas durante a última docagem do Rarity. Ela não encontrou nada, nenhum registro de modificações internas naquela seção do barco. Ela passou suas descobertas ao capitão, que, segundo fontes internas, optou por não envolver os convidados. Ainda não. Um objeto escondido desencadeia o alerta. Naquela mesma noite, enquanto os Bon Jovi jantavam tranquilamente no convés superior, a calma no iate Rarity estava prestes a ser quebrada. 2 membros da tripulação foram enviados para inspecionar mais a fundo o compartimento oculto. Com cautela, eles removeram o painel e se depararam com um espaço oco atrás, aproximadamente do tamanho de um pequeno baú. Não havia conexões com sistemas conhecidos, nem cabos, nem tubulações.
As imagens gravadas, das quais agora se sabe a existência, mostram apenas um espaço vazio e, em seu interior, algo. Um dos homens estendeu a mão e tocou o objeto. Ele disse que parecia áspero, como madeira esculpida ou gesso em camadas. Ninguém se atreveu a tirá-lo imediatamente. Aparentemente, todos concordaram em esperar pelo pessoal de escalão superior. O painel foi discretamente recolocado e o jantar continuou em cima como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, um mordomo, fora de serviço naquele momento, afirmou ter ouvido uma conversa em voz baixa na ponte. Alguém perguntou se deveriam contatar as autoridades marítimas croatas. Outro respondeu que eles nem sabem o que é. Os convidados nunca foram informados. Naquela noite, John sentou-se sozinho perto do jacuzzi, dedilhando um violão acústico. Sem amplificadores, sem holofotes, apenas acordes que se desvaneciam no ar noturno. Abaixo dele, a poucos metros, a tripulação se reunia em silêncio na área de trabalho do engenheiro, revisando as fotos e especulando sobre o que haviam acabado de descobrir. As teorias iam desde acessórios de iate esquecidos até uma cápsula do tempo deixada pelos construtores. Mas uma sugestão fez com que todos ficassem em silêncio. E se não fosse do iate de forma alguma? E se tivesse sido colocado ali mais tarde? E se foi escondido intencionalmente? Ninguém queria pronunciar a palavra, mas ela flutuava no ar. Contrabando. À meia-noite, o iate estava em silêncio. A tripulação recebeu instruções para manter as operações normais. O que quer que tivessem encontrado seria manuseado com cuidado e discrição. A família dormia profundamente em suas cabines de luxo, sem saber que algo oculto nas paredes de seu paraíso flutuante acabara de levar sua viagem a águas desconhecidas. Uma descoberta que muda o rumo. A manhã seguinte começou como as outras, mas sob a superfície da rotina. A tripulação a bordo do Rarity havia passado da curiosidade silenciosa para uma investigação focada. Depois de várias horas de deliberação em voz baixa na noite anterior, o capitão finalmente havia autorizado uma inspeção completa da cavidade oculta atrás do painel de manutenção. Às 9h, enquanto John Bon Jovi e sua família relaxavam no convés superior, 2 membros da tripulação de alto escalão, junto com o engenheiro-chefe, retornaram ao espaço perto do corredor de popa. Desta vez, trouxeram luvas, luzes suaves e um kit de ferramentas personalizado projetado para trabalhos delicados. Não estavam desmontando peças do motor. Estavam extraindo cuidadosamente algo desconhecido. O que eles tiraram da câmara escondida os deixou sem palavras. Dentro, havia um objeto de madeira de aproximadamente 60 centímetros de altura, envolto em uma fina camada de tecido amarelado que se desintegrava ligeiramente nas bordas. A superfície por baixo era esculpida à mão, envelhecida e coberta com um verniz escuro desgastado pelo tempo. Não era uma escultura moderna nem um móvel de iate. Era algo muito mais antigo. À medida que o tecido era suavemente removido, emergiu a forma de uma figura vestida com túnica, pequena, ereta e inconfundivelmente religiosa. Com base na ornamentação, o objeto parecia ser um ícone religioso, possivelmente do século XVII ou XVIII. Esculpido no que um membro da tripulação descreveu mais tarde como o estilo gótico da Europa Oriental, a figura mostrava vestígios de folha de ouro, e a base continha o que parecia ser escrita cirílica. Mas talvez o mais surpreendente de tudo foi o seu estado. Estava desgastado, sim, mas completamente intacto. Não havia sido derrubado nem guardado descuidadamente. Havia sido colocado cuidadosamente, até com reverência, em seu esconderijo. Ninguém a bordo podia dizer como havia chegado ali. O capitão tomou a decisão de não alertar os convidados, pelo menos por enquanto. Em vez disso, contatou a empresa de gestão do iate em terra e solicitou a assistência de um curador marítimo em Split, uma cidade costeira croata conhecida por seus especialistas em patrimônio.
O curador, cuja identidade não foi revelada oficialmente, respondeu em questão de horas através de uma chamada via satélite. Com base nas fotos e nas medições da tripulação, a avaliação inicial foi surpreendente. O ícone poderia ter se originado em um mosteiro ou uma pequena capela localizada no sul da Dalmácia, possivelmente até perto de Dubrovnik. Não foi o valor que os surpreendeu. Foi o mistério. Se este era de fato um artefato religioso de séculos de idade, como havia terminado em um iate particular? E o mais importante, por que havia sido escondido? Não havia nenhum registro de que o objeto tivesse sido declarado durante o despacho alfandegário do Rarity. Os interiores dos iates são frequentemente atualizados, reutilizados e reformados ao longo dos anos, especialmente durante os fretamentos. Mas esconder uma relíquia religiosa era algo completamente diferente. Segundo uma fonte familiarizada com os protocolos alfandegários marítimos, não declarar tal artigo em águas croatas poderia acarretar graves consequências legais, incluindo a apreensão da embarcação e uma investigação sobre sua procedência e propriedade. O capitão estava pisando em uma linha tênue. Preservar a privacidade dos hóspedes do fretamento sem parecer cúmplice de algo potencialmente ilegal. Enquanto isso, John, Doroteia e Romeu permaneciam alheios ao segredo que o Rarity guardava em suas entranhas, um segredo que poderia mudar o rumo de sua tranquila viagem. Um artefato com uma história silenciosa. De qualquer perspectiva externa, a família Bon Jovi desfrutava de uma plácida tarde perto da ilha de Hvar, aproveitando o sol. A interação da tripulação continuava sendo profissional, embora com um matiz de maior brevidade e deliberação. Enquanto o iate continuava seu curso para o norte pela costa dálmata, pairava uma decisão crucial. O descobrimento deveria ser informado às autoridades culturais croatas ou o objeto deveria ser discretamente devolvido durante a próxima inspeção portuária do iate? De qualquer forma, o artefato havia alterado o que deveria ser uma escapada sem incidentes. Um membro da tripulação, ao ser perguntado mais tarde sobre a sensação ao segurar o objeto, ofereceu uma resposta simples: pesado. Não em peso, mas em algo mais, como se viesse com uma história que não deveríamos encontrar. E qualquer que fosse essa história, ela acabara de emergir sem ser convidada a bordo do Rarity. Um ícone revela seus segredos centenários. Com o objeto agora guardado de forma segura no escritório da tripulação do iate, embrulhado e colocado dentro de um estojo protetor, a atmosfera a bordo do Rarity se tornou um estudo de contrastes. Em cima, no convés, risadas e sol. Abaixo, uma urgência silenciosa. No centro dessa tensão estava uma pergunta simples: o que exatamente haviam encontrado? Para respondê-la, o capitão iniciou contato com um especialista privado em antiguidades marítimas com sede em Split. Segundo a tripulação familiarizada com a chamada, o especialista era bem conhecido na região do Adriático por trabalhar com proprietários de iates que ocasionalmente encontravam objetos históricos, na maioria moedas, fragmentos ou velhos instrumentos de navegação recuperados de mergulhos. Mas isso era algo completamente distinto. As fotografias iniciais enviadas ao especialista eram claras e bem iluminadas, mostrando a figura de madeira de múltiplos ângulos. Em questão de horas, uma resposta chegou. O objeto se assemelhava muito à arte devocional do início do século XVIII, muito provavelmente produzida por artesãos que trabalhavam sob a influência das tradições cristãs ortodoxas ou bizantinas. O distintivo estilo de talha e os detalhes em folha de ouro sugeriam que havia sido criado no sul da Dalmácia, uma região rica em história religiosa e comércio marítimo. John Bon Jovi, cuja família não tinha acesso a essas discussões, continuou desfrutando do cruzeiro com Doroteia e seu filho. Pelo que fontes internas depois compartilharam, não havia nenhum sinal de que algum deles soubesse
que um artefato de importância histórica estava a apenas um convés de distância, atraindo a atenção de especialistas e autoridades marítimas. Um detalhe que chamou a atenção do especialista marítimo foi uma inscrição desbotada gravada na base da estátua. Escrita em antigo eslavo eclesiástico, uma língua litúrgica que não é mais usada na vida diária, o texto incluía o nome de uma paróquia costeira que não existia mais, destruída durante as tempestades do século XIX e nunca reconstruída. Segundo os registros eclesiásticos arquivados, essa paróquia havia abrigado uma pequena coleção de objetos devocionais talhados à mão usados para bênçãos marítimas por sacerdotes viajantes. Isso sugeria que o ícone não apenas poderia ter sido arte, poderia ter servido um papel funcional, até mesmo cerimonial. Pode ter acompanhado pescadores ou marinheiros locais como um símbolo de proteção e passagem segura. Se isso fosse verdade, sua presença a bordo de um iate moderno era quase poética. O especialista de Split solicitou que o objeto fosse entregue a um local seguro em terra para uma análise completa. Mas existia um obstáculo legal. A lei croata impõe estritos controles à exportação e ao transporte de artefatos culturais. Qualquer objeto religioso ou histórico encontrado em águas territoriais, especialmente sem documentação, pode desencadear uma investigação por parte do Ministério da Cultura. Simplesmente retirar o objeto do iate e entregá-lo poderia expor a tripulação e, potencialmente, a empresa de gestão do iate a um escrutínio. Assim, em vez disso, propôs-se uma alternativa, uma avaliação a bordo. O próximo ponto de atracação previsto do iate era um porto esportivo privado perto de Zadar, um porto mais tranquilo longe da agitação de Split ou Dubrovnik. Foram feitos arranjos para que o especialista subisse a bordo discretamente. A visita foi agendada para o início da noite, logo depois que John e sua família tinham previsto jantar em um pequeno restaurante à beira-mar. Quando o especialista chegou, foi escoltado imediatamente para baixo do convés. Ele levava um kit de exame portátil que continha luzes UV, lupas, swabs e ferramentas de imagem. Segundo alguém que observou o processo, o homem trabalhou em silêncio, demorando quase 1 hora para completar sua avaliação preliminar. Sua conclusão foi categórica: o objeto era autêntico. Os padrões de desgaste, os níveis de oxidação, o veio da madeira e a análise de microrresíduos coincidiam com objetos que haviam passado séculos em climas costeiros. Não havia nenhum sinal de que tivesse sido recriado ou alterado. A talha era detalhada, mas sem refinamento, típica das obras devocionais feitas por mãos hábeis, não por artesãos de produção em massa. Ele estimou sua criação em algum momento entre 1690 e 1730. No entanto, o mais convincente foi o que o especialista encontrou escondido sob uma fina tira da base, um compartimento selado com cera de abelha. Não foi aberto, mas historicamente, tais compartimentos eram frequentemente usados para abrigar fragmentos de relíquias, uma lasca de madeira, um pedaço de tecido, às vezes até orações em pergaminho ou cinzas. O mistério no Rarity se aprofundava, revelando camadas de história oculta nas entranhas de um iate de luxo. O segredo do Rarity é desvendado. O que se ocultava nas profundezas do iate Rarity não havia sido perturbado em séculos, transformando um achado interessante em uma descoberta de valor inestimável. Após sua minuciosa avaliação, o especialista em antiguidades marinhas se retirou discretamente, sem trocar palavra com os ilustres hóspedes. Sua advertência escrita à tripulação foi clara. O objeto possuía um significativo valor histórico e religioso, e sob nenhuma circunstância deveria deixar território croata sem a devida autorização. Esta diretriz deixou a tripulação diante de uma encruzilhada. Como custódios do iate, sua principal responsabilidade era salvaguardar os interesses de quem se encontrava a bordo,
Mas agora, eles haviam se tornado, de alguma forma, guardiões de um fragmento da história. Uma viagem transformada. Nos dias seguintes, o Rarity ajustou seu rumo de forma silenciosa, não em direção, mas em propósito. O que começou como um cruzeiro de luxo pela costa croata havia se transformado, sem aviso prévio, em algo mais parecido com um delicado ato diplomático. De repente, eles eram responsáveis pelo manuseio ético de uma peça inestimável do patrimônio cultural. John Bon Jovi, junto com Doroteia e Romeo, permaneceram felizmente alheios à magnitude da descoberta que havia ocorrido bem debaixo de seus pés. Segundo fontes internas, a família continuou sua viagem conforme o planejado, jantando em Hvar, realizando uma breve visita a Korčula e desfrutando de uma última noite ancorados na costa de Vis. Para o mundo exterior, parecia a escapada perfeita ao Adriático. Mas nos bastidores, a equipe de gerenciamento do iate já havia começado a se coordenar com as autoridades croatas. Uma vez que se confirmou que o objeto era de importância histórica e religiosa, a decisão foi inabalável. O ícone não deixaria o país. Em vez disso, foram feitos arranjos para que ele fosse transferido de maneira discreta e respeitosa para um museu marítimo local em Dubrovnik, onde poderia ser estudado e preservado. Uma lição de história inesperada. Segundo os relatos de quem esteve perto da situação, John foi informado pouco antes da última parada do iate. Longe de ficar aborrecido, o músico, segundo se conta, ouviu atentamente, formulou perguntas ponderadas e respondeu com uma simples e comedida frase: "Se pertence aqui, aqui fica." Mais tarde, naquela mesma noite, um porta-voz do museu emitiu um breve comunicado elogiando a tripulação e os convidados do iate por sua cooperação, assinalando que o objeto seria guardado sob as leis nacionais de preservação. A declaração nunca mencionou John pelo nome, mas a mídia local não demorou a ligar os pontos. Por um breve período, os títulos dos jornais croatas destacaram o papel inesperado do ícone do rock na proteção de uma parte do passado sagrado da região. Antes de desembarcar, John assinou o livro de visitas do iate com uma mensagem pessoal. "Uma viagem linda, uma que não esquecerei. Obrigado, Croácia. Até breve." Fiel à sua palavra, mais tarde declararia a um veículo croata que esperava retornar com toda a banda, não apenas para um show, mas para visitar o museu onde agora repousa o artefato. O que começou como uma escapada de luxo, terminou com algo muito mais significativo. Um encontro com a história que nenhum dos hóspedes nem da tripulação viu chegar. O que você achou dessa inesperada conexão entre uma estrela do rock e um antigo artefato religioso? Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário.